Olá, meus queridos e amigos e irmãos em Cristo Jesus que nos ouvem. A irmã Daniela fez uma pergunta para mim e eu disse que eu ia estudar, analisar e pesquisar e ver o que de fato e quem era Filipe na Bíblia, ou quem foi Filipe na Bíblia. E olha que quando eu fui para a pesquisa e quando eu debrucei em cima dos conteúdos, eu pude observar que existe mais de um Filipe na Bíblia. Então, eu sou o professor Claudine Santos e eu gostaria que você me acompanhasse porque tem coisa boa para nós aí, beleza? Muito bem. Então, para abordar esse assunto sobre quem foi Filipe na Bíblia, primeiramente é necessário saber que o Novo Testamento menciona 4 personagens diferentes a este nome. 2 deles são relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto os outros 2 estão diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um apóstolo, Filipe, e o outro evangelista Filipe, beleza? Então, nesse texto, conheceremos a história de todos os 4 personagens bíblicos com esse nome. Antes, quanto à etimologia, então o nome Filipe significa amante de cavalos, vindo do grego Felipos, ou seja, amante de cavalo. Então, os filhos de Herodes com o nome de Filipe. Então, começamos aqui pelos descendentes de Herodes. Então, o primeiro Filipe era filho de Herodes, o Grande, e Mariame, filha de Simão, o sumo sacerdote. Segundo o historiador Flávio José, durante algum tempo, este Filipe, ele foi contado com o próximo da linha de sucessões de Antipas, mas acabou que ele não chegou a reinar. Mas ele viveu como um cidadão, como em Roma, ele também é chamado de Herodes, por alguns historiadores, como o próprio também Flávio Josefo. Então, isso parece plausível, mas muitos desta família possuem este nome, o que acaba então tornando quase que obrigatório o nome adicional nesse caso. Então Filipe ele foi casado com uma herodia, como está em Marcos capítulo 6 e verso 17, que acabou abandonando para se casar com Herodias Antipas, o seu meio-irmão. Muito bem. Então, o outro Filipe é o tetrarca, também foi filho de Herodes, o Grande, e com a sua quinta mulher, Cleópatra, de Jerusalém, e ele também governou ali a tetrarquia de Gaulanite, Traconite, Euranite, Bataneia e Itoreia, como está em Lucas 3 e verso 1. Foi nomeado por alguns que governou seus 37 anos, segundo Flávio Josefo. Ele exerceu um governo moderado e também justo, ganhando o reconhecimento dos seus súditos por sua benevolência e também se distinguindo dos restantes dos seus parentes. Ele foi então o primeiro governante judeu e imprimir as efígies de imperadores romanos em suas moedas. Esse Filipe casou-se com Salomé, filha de Herodias, primeira mulher de outro Filipe já citei. Então ele reedificou então a Anias em Cesareias e Filipe deu o nome de Júlia em homenagem à filha de Augusto. Muito bem. Então a confusão, queridos irmãos, entre o Filipe apóstolo e o Filipe evangelista. Bom, eu já citei os 2 Filipes aqui, os filhos de Herodes, e agora eu quero comentar com vocês aqui a confusão entre Filipe apóstolo e Filipe o evangelista. Muito bem. Então, na verdade, muitos cristãos não sabem que existe diferença entre o Filipe apóstolo e o Filipe evangelista. E acabam confundindo os dois.
juntando a história, vamos ver, distinguir em ambos, em uma única história, esse equívoco não vem de hoje, queridos irmãos. Há relatos da época dos pais da igreja, aonde se nota essa confusão. Principalmente Eusébio ou Clemente de Alexandria foram os dois dos que parecem ter confundidos os Filipes. Beleza? Então, apesar disso, queridos irmãos, claramente podemos notar que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, teve a preocupação em fazer a correta distinção entre ambos. Então, um texto interessante sobre essa questão está no capítulo 8 do livro de Atos. Após a morte de Estevão, Lucas narra nesse capítulo que houve uma grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. Então, no versículo 1, ele descreve todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e também de Samaria, como está em Atos capítulo 8, versículo 1. No versículo 4, somos informados que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde que fossem, como está em Atos capítulo 8, versículo 4. Já no versículo seguinte, encontramos aqui uma informação de que Filipe estava indo para uma cidade de Samaria, como está em Atos capítulo 8, versículo 5. Perceba então a evidente distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. E nesta dispersão estava o Filipe, que aparece no versículo 5, que obviamente não é o Filipe apóstolo, já que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. A seguir, queridos irmãos, a gente vai ver aqui alguns parâmetros importantes. O que acontece aqui? Então nós podemos observar aqui, eu quero apresentar aqui para vocês aqui as biografias dos apóstolos Filipe e do evangelista Filipe, em que servirá de auxílio para esclarecer ainda mais melhor esta questão que é tão complexa, entendeu? Beleza? Então o apóstolo Filipe, o apóstolo, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. No dia seguinte ao chamado de André e Simão, o apóstolo Filipe ele foi chamado pelo mestre. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor, como está em João capítulo 8, versículo 1 e 43 em diante. Então o apóstolo Filipe era de Betsaida, da Galileia, como está em João capítulo 1 do versículo 44, como também do capítulo 12 e do verso 21. A mesma cidade natal de André e Simão. Acredita-se que se tratava então de uma vila de pescadores localizada na praia ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Sempre ocupa então a 5ª posição nas listas aonde registram a relação dos apóstolos, como está em Mateus capítulo 10 do versículo 3, como a gente observa aqui em Marcos capítulo 3 do versículo 18, como também Lucas no capítulo 6 do versículo 14 e Atos no capítulo 1 e do versículo 13. Embora, queridos irmãos, os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece de forma mais destacada nos evangelhos de João, no João 6 e verso 5. Jesus perguntou a Filipe da onde conseguiram o pão para alimentar a multidão que havia se formado ali. A resposta direta dada por Filipe parece mostrar o seu jeito prático e também realista. Mais tarde, vemos Filipe sendo abordado pelos alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que tais gregos se aproximaram de Filipe devido ao seu nome grego Filipos. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu para que Jesus mostrasse ao Pai, como está em João capítulo 14, verso 8. Lembra? Jesus disse, Filipe disse, Senhor,
mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Felipe, há tanto tempo que estou convosco e não viste o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Beleza? Então, depois destas poucas referências, pouco sabe-se sobre Felipe, o que acaba dificultando mais ainda os registros sobre ele. É frequente a confusão sobre a sua pessoa já citada anteriormente. É provável que, assim como Felipe, o evangelista, ele tenha sido filhas e tenha tido filhas, no caso duas, e que acabando mais confusão. Mas algumas tradições cristãs sugerem que o apóstolo Felipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grandes partes do seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor e Hierápolis, cidade em que atraía muitos visitantes devido às suas fontes termais. Na região da Frígia, atual Turquia, nessa cidade, Filipe teria sido sofrido um terrível martírio, talvez por crucificado e apedrejado, e sido sepultado. E esta possibilidade é apontada por alguns estudiosos como possível explicação para o fato do apóstolo Paulo não ter escrito nenhuma carta numerosa à igreja Hierápolis, que era vizinha, e a outras duas igrejas, Colossos e Laodiceia, que aparece nas suas epístolas aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Portanto, talvez a presença de um apóstolo, no caso Filipe, como líder da igreja em Hierápolis, tornou desnecessário que qualquer carta fosse enviada por Paulo a essa igreja. Há também tradições que defendem que Filipe teria evangelizado a Gália, região atual da França, porém não se sabe se de fato isso ocorreu, ou se tratasse de um erro de escrita entre Galácia ou Gália, ou até mesmo se o Filipe citado seja realmente o apóstolo ou o evangelista, beleza? Então fica aqui com essa parte e vou para Filipe, o evangelista. Filipe, o evangelista, ele foi um dos 7 homens escolhido como diácono da igreja de Jerusalém, como está em Atos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Devido à perseguição contra a igreja liderada por Saulo de Tarso após o martírio de Estevão, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram, fugindo de Jerusalém para a região da Judéia e Samaria. E em Samaria, Filipe se destacou numa evangelização durante a sua pregação do evangelho. Muitos milagres ocorreram e demônios foram expulsos, como a gente observa aqui em Atos capítulo 8, versículo 7. Então houve uma grande alegria naquela cidade e muitas pessoas foram batizadas, como está em Atos capítulo 8, verso 12. As notícias do trabalho evangelístico realizado por Filipe chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que acabaram enviando para lá Pedro e João, como está em Atos capítulo 8, versículo 14. Mais tarde, Filipe, seguindo a ordem de um anjo do Senhor, participou a missão ao sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, e ali ele encontrou um eunuco etíope, em que orientou acerca da fé em Cristo Jesus, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, explicando a passagem do profeta Isaías, a forma, depois de batizar o eunuco, o Espírito Santo então arrebatou rapidamente Filipe, de modo que nem o eunuco não viu mais. Mas Filipe então foi arrebatado pelo Espírito até Azoto, aonde anunciou o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesareia, como está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Acredita-se que Filipe, por ser um judeu helenístico, ou seja, que ele falava o grego, tenha desempenhado um papel importante na região entre a igreja de Jerusalém e as regiões vizinhas. Muitos provavelmente Filipe fixou a resistência em Cesareia, aonde mais tarde hospedou inclusive o apóstolo Paulo, como está como o apóstolo Paulo e Lucas, como está em Atos capítulo 8 e verso 40
como também do capítulo 21, do versículo 8. Felipe era conhecido como o evangelista. Possivelmente para distinguir entre Felipe e apóstolo, como já vi anteriormente, mesmo como Lucas, tomando todas as preocupações para que o apóstolo e evangelista não fosse confundido e a confusão acabou ocorrendo, Felipe era pai de 4 filhas, virgens que profetizavam, como está em Atos capítulo 21, verso 9. Nos poucos relatos sobre ele, nitidamente podemos perceber o quanto Felipe trabalhou em prol da pregação do Evangelho. Desempenhando um papel muito ativo na igreja primitiva, Felipe, ele, tal como os outros diáconos, é descrito como na Bíblia como sendo um homem de boa reputação, sábia e repleto de conhecimento do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 6, verso 3. Algumas tradições cristãs sugerem que Felipe tenha residido também em Trales, região sudoeste da Turquia, e se tornado bispo da igreja daquela região. Queridos irmãos, fico aqui com esse resumo importante e vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser, a pausar quantas vezes desejar e analisar o texto quantas vezes for necessário. E fico com esse resumo, quem foi Felipe na Bíblia, nesses poucos minutos. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.